Olha, eu quero começar com uma pergunta que talvez você nunca tenha feito para si mesmo com total honestidade. Você já parou para pensar que talvez a sua força não esteja esgotada, mas apenas mal direcionada? Que talvez você esteja tentando carregar sozinho um peso que nunca foi feito para ser carregado sem Deus? Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar uma chave. Uma verdade que pode mudar completamente a maneira como você enfrenta cada prova, cada dor, cada decepção que bate na sua porta. E se você ficar até o final, eu prometo que você vai sair daqui diferente, com uma ferramenta real, prática, que você pode usar ainda hoje para encontrar força onde você achava que não tinha mais nada. Sabe, eu converso com muita gente todo dia, gente de todo tipo, de toda idade, de toda história. E tem uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, principalmente em quem já viveu, em quem já sofreu, em quem já chorou de madrugada sem ninguém ver. Essa coisa é o cansaço. Não é o cansaço do corpo, não. É o cansaço da alma. É aquele cansaço de quem já tentou tanto, de quem já acreditou tanto, de quem já se decepcionou tanto que agora está ali de pé, funcionando, trabalhando, sorrindo para todo mundo. Mas por dentro está vazio, por dentro está pedindo socorro, por dentro está gritando, eu não aguento mais. Escreve aqui nos comentários se você já se sentiu assim, se você já acordou sem vontade de levantar. Não porque está com preguiça, mas porque você não sabe mais para que levantar. Escreve aí porque eu quero saber que você está aqui, que você não está sozinho, que a gente está junto nessa caminhada. Eu quero te contar uma história. O nome dela eu vou mudar, mas a história é real. Ela se chama Marta. Marta tem 53 anos. Trabalhou a vida inteira, criou 3 filhos praticamente sozinha, porque o marido estava sempre ocupado demais com outras coisas, outras pessoas, outras prioridades. Ela engoliu, ela aguentou, ela segurou a barra, porque é isso que a gente aprende, né? Segurar a barra, ser forte, não reclamar, não fraquejar. E Marta segurou, até o dia que o corpo dela disse não. Até o dia que ela teve uma crise de ansiedade tão forte que achou que estava morrendo. E sabe o que ela me disse quando a gente conversou? Ela disse: Padre, eu sempre achei que Deus ia me dar força, mas eu estou aqui pedindo e nada muda. Cadê a força que todo mundo fala? Eu olhei para ela e disse: Marta, a força está aí, sempre esteve. O problema é que você está procurando no lugar errado. Você está procurando uma força que te faça aguentar tudo sozinha. E Deus não quer te dar essa força. Sabe por quê? Porque essa força não existe. Ninguém foi feito para aguentar tudo sozinho. Ninguém foi feito para ser forte o tempo todo. A força que Deus quer te dar é outra. É a força de aceitar que você é humana. É a força de é a força de dizer não. É a força de soltar o que não é seu para carregar. É a força de confiar que Ele está no controle mesmo quando você não está entendendo nada. Presta atenção nisso. A força que a gente busca muitas vezes é a força do controle. A gente quer ser forte para controlar as pessoas, para controlar o resultado. Mas a força que Deus oferece é a força da entrega. E entrega não é fraqueza. Entrega é sabedoria. Entrega é coragem. Entrega é olhar para a sua vida, olhar para o seu cansaço, olhar para as suas feridas e dizer: Deus, eu não dou conta, mas eu confio que o Senhor dá. Você já reparou como a gente tem medo de parecer fraco? Como a gente tem medo de admitir que está sofrendo? A gente põe uma máscara, a gente sorri, a gente diz que está tudo bem, e por dentro a gente está desmoronando. E sabe qual é o perigo disso? O perigo é que quando a gente não assume a nossa fragilidade, a gente não deixa Deus entrar. Porque Deus não entra pela porta da nossa necessidade. Ele entra quando a gente abre o coração e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Não porque é bonito dizer, mas porque é verdade. Eu vou te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito ainda. Você não precisa ser forte para Deus te amar. Você não precisa estar inteiro para Deus te aceitar. Você não precisa ter todas as respostas para Deus te escutar.
Você pode chegar para Deus quebrado, cansado, confuso, com raiva, com medo, com vergonha. Pode chegar do jeito que você está, porque o amor de Deus não é condicional. Ele não espera você melhorar para te acolher. Ele te acolhe para você melhorar. E olha, se você está gostando desse papo, se isso está fazendo sentido para você, deixa um like aqui, se inscreve no canal, porque eu quero continuar conversando com você. Quero continuar caminhando junto contigo. Quero que a gente construa essa comunidade de gente real, de gente que não tem medo de ser humano, de gente que busca a Deus não como última opção, mas como companhia constante. Agora vamos falar de prova, porque o título desse vídeo fala em superar cada prova. E eu sei que você que está aqui já passou por muita coisa. Já passou por traição, já passou por perda, já passou por injustiça. Já passou por aquelas situações que a gente olha e pensa, como é que eu vou sair disso? Já passou por aquelas noites em que você chorou tanto que não tinha mais lágrima. Já passou por aqueles dias em que você fingiu que estava bem porque não queria preocupar ninguém. Já passou por aqueles momentos em que você olhou para o céu e perguntou: Deus, por que comigo? E eu quero te dizer uma coisa com todo o carinho, com todo o respeito pela sua dor. A prova não veio para te destruir. Eu sei que parece que sim. Eu sei que dói demais. Eu sei que às vezes a gente não entende. Mas a prova veio para te revelar. Revelar o quê? Revelar quem você é de verdade quando tu é tirado. Revelar em quem você confia quando não tem mais nada para se apoiar. Revelar o que realmente importa quando tudo o que é superficial é arrancado da sua vida. Tem gente que passa pela prova e sai mais duro, mais amargo, mais fechado. E tem gente que passa pela prova e sai mais humano, mais compassivo, mais profundo. A diferença não está na prova. A diferença está em como você atravessa ela. E a chave para atravessar bem é não atravessar sozinho. É deixar Deus atravessar com você. É deixar Deus carregar o que você não consegue. É deixar Deus te sustentar quando as suas pernas não aguentam mais. Eu conheci um homem, vou chamar ele de José. José perdeu o emprego aos 55 anos. Perdeu o emprego numa empresa onde ele trabalhou por 30 anos. 30 anos. Ele deu a vida dele ali. E de uma hora para outra, dispensado. Ele me disse que sentiu como se tivessem arrancado o chão debaixo dos pés dele. Ele entrou em pânico. Entrou em depressão. Parou de sair de casa, parou de conversar com a família, ficou ali, remoendo, porque comigo, o que eu fiz de errado, como eu vou recomeçar nessa idade? E um dia ele estava na igreja numa missa simples, e ele ouviu uma frase que ele já tinha ouvido 1000 vezes, mas dessa vez entrou diferente. A frase era: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele começou a chorar ali no meio da missa, porque ele percebeu que ele estava tentando resolver tudo sozinho. Ele estava tentando encontrar a saída sozinho, e Deus estava ali o tempo todo esperando que ele entregasse. E sabe o que aconteceu? Você não conseguiu emprego no dia seguinte, não apareceu um milagre do nada, mas ele começou a ter paz, começou a dormir melhor, começou a conversar com a família de novo, começou a enxergar possibilidades que ele não via antes, porque estava cego de desespero. E aos poucos, devagar, com paciência, com fé, ele recomeçou. Hoje ele tem um pequeno negócio, ganha menos do que ganhava, mas ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse: padre, eu perdi o emprego, mas eu ganhei a minha vida de volta. A verdade que ninguém te diz é que às vezes Deus permite que a gente perca alguma coisa para que a gente ganhar algo muito maior. Às vezes Deus permite que a gente quebre para a gente se reconstruir do jeito certo. Às vezes Deus permite que a gente passe pela prova para a gente descobrir que a gente moinava no forte sozinho, forte com Ele. Agora eu quero falar de uma coisa bem prática, porque fé sem prática é várzea. Fé que não se aplica no dia a dia não serve para nada. Então eu vou te dar um método, um caminho, uma técnica,
Se você quiser chamar assim, para você encontrar força em Deus de verdade, não só na teoria, mas na prática, no dia a dia, na hora que o desespero bate. Primeiro passo, reconheça a sua fraqueza. Isso não é derrota. Isso é honestidade. Olha para a sua vida e admite: eu não estou dando conta, eu estou cansado. Eu estou com medo. Eu estou perdido. Fala isso em voz alta se precisar. Fala sozinho, fala para Deus, fala no espelho. Mas fala. Porque enquanto você ficar fingindo que está tudo bem, você não vai buscar a ajuda que você precisa. Segundo passo, entregue. Não é só falar, é realmente entregar. É pegar aquela preocupação, aquele medo, aquela mágoa que colocar nas mãos de Deus. Como uma oração simples, pode ser assim: Senhor, eu não sei o que fazer com isso. Eu entrego nas tuas mãos, eu confio que o Senhor vai cuidar, pronto. Não precisa ser bonito, não precisa ser teológico, precisa ser verdadeiro. Terceiro passo, espere com paciência ativa. Esperar não é ficar parado. Esperar é fazer a sua parte enquanto confia que Deus está fazendo a parte dele. E procurar ajuda se você precisa. E cuidar da sua saúde mental. E conversar com alguém de confiança. E dar um passo de cada vez, mesmo sem ver o caminho todo. Quarto passo, agradeça no meio da prova. Isso é difícil, eu sei, mas é poderoso. Agradecer não pelo sofrimento, mas pela presença de Deus no sofrimento. Agradecer porque você não está sozinho. Agradecer porque até aqui Deus te trouxe. Agradecer porque você ainda está de pé. Quinto passo, compartilhe a sua história. Quando você passar pela prova, quando você sair do outro lado, conta para alguém. Porque a sua história pode ser a força que outra pessoa precisa para não desistir. A sua vitória pode ser a esperança que alguém está buscando. Presta atenção numa coisa: força em Deus não significa ausência de dor. Força em Deus significa presença de esperança no meio da dor. Significa que você corre, mas não desespera. Significa que você cai, mas levanta. Significa que você erra, mas recomeça. Significa que você tem medo, mas continua. Eu lembro de uma senhora, Dona Maria, que perdeu o filho num acidente. Ela me disse que teve dias que ela não queria viver, que ela pedia para Deus levar ela também, que ela não via sentido em nada. E eu não tentei convencer ela de que estava tudo bem, porque não estava. Eu só segurei a mão dela e disse: Deus está aqui, mesmo que você não sinta, mesmo que você não entenda, Ele está aqui. E aos poucos, muito devagar, ela começou a respirar de novo. Começou a viver de novo, não porque a dor passou, mas porque ela aprendeu a viver com uma dor sustentada por Deus. E sabe qual é o segredo disso? O segredo é que Deus não tira a dor de uma vez. Ele dá força para você suportar um dia de cada vez. Ele não te mostra o caminho todo. E Ele ilumina o próximo passo. Ele não te promete que vai ser fácil. Ele promete que vai estar com você. Agora eu quero que você pense numa coisa: quantas vezes você já passou por algo que você achava que ia te destruir, e você está aqui? Quantas vezes você já pensou que não ia aguentar e aguentou? Quantas vezes você já achou que era o fim e não era? Isso não é sorte, isso não é coincidência, isso é Deus, isso é a força que Ele te deu e que você nem percebeu. O problema é que a gente esquece rápido. A gente passa pela prova, sai do outro lado, e quando vem a próxima, a gente age como se fosse a primeira vez. A gente esquece que Deus já nos livrou antes. A gente esquece que Deus já fez o impossível antes. E aí a gente entra em desespero de novo. Por isso é tão importante lembrar das vitórias, lembrar dos milagres, lembrar dos momentos em que você pensou que não ia conseguir e conseguiu. Porque essas lembranças são combustível para a fé. Essas lembranças são provas de que Deus é fiel. Eu vou te dar um exercício prático. Pega um caderno ou o celular, tanto faz, e escreve. Escreve pelo menos 3 momentos da sua vida em que você passou por uma dificuldade grande e Deus te livrou. Não precisa ser milagre espetacular, pode ser algo simples. Pode ser aquele dia que você não tinha dinheiro e apareceu de onde você não esperava
Pode ser aquela doença que você curou. Pode ser aquele relacionamento que acabou e que hoje você vê que foi livramento. Escreve, e quando vier a próxima prova, lê, lembra, fortalece a tua fé com a tua própria história. E olha, se você está gostando desse conteúdo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Compartilha com aquele amigo que está passando por um momento difícil. Compartilha com aquela pessoa que está desanimada, porque a gente precisa ser instrumento de Deus na vida uns dos outros. A gente precisa ser canal de esperança. Agora eu quero falar sobre uma coisa que machuca muita gente. A decepção com pessoas. Porque uma coisa é passar por prova financeira, por prova de saúde. A outra coisa é passar por prova de traição, de abandono, de falsidade. Isso dói diferente, isso corta fundo. Isso deixa marca. Eu conversei com uma mulher, vou chamar ela de Ana. Ana foi traída pelo marido depois de 25 anos de casamento. 25 anos. Ela deu tudo, ela acreditou, ela confiou e de repente tudo desmoronou. Ela me disse que a dor física ela aguentaria. Mas a dor da traição, a dor da mentira, a dor de descobrir que a pessoa que você amava não era quem você pensava. Isso ela não sabia como aguentar. Eu disse para ela: Ana, você tem todo o direito de sentir o que você está sentindo. Você tem todo o direito de chorar, de ficar com raiva, de ficar triste. Não nega isso. Não engole isso, sente, mas não fica aí. Porque se você ficar aí, a mágoa vai te consumir. A mágoa vai virar amargura. E a amargura vai roubar o resto da sua vida. Sabe o que eu ensinei para ela? Eu ensinei uma oração que eu quero ensinar para você também. É uma oração de libertação. Você pode fazer todo dia, quantas vezes precisar. É assim: Senhor, eu entrego essa dor nas tuas mãos. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Eu não consigo perdoar agora, mas eu quero perdoar. Cura o meu coração, liberta-me dessa prisão, amém? Perdoar não é dizer que está tudo bem. Perdoar não é voltar para a pessoa, perdoar não é fingir que não doeu. Perdoar é soltar, é deixar de carregar o peso da mágoa, é devolver para Deus a justiça que você quer fazer com as próprias mãos. É escolher a sua paz em vez da sua vingança. E olha, perdoar é um processo. Não é uma decisão de uma vez só. É uma decisão que você toma todo dia. Todo dia você acorda e escolhe de novo. Eu perdoo, eu solto, eu sigo. E tem dias que você vai sentir que voltou tudo. Que a raiva voltou, que a mágoa voltou. E tudo bem, você perdoa de novo, quantas vezes for preciso. Porque a verdade é essa: enquanto você estiver preso na mágoa, quem está sofrendo é você. A pessoa que te machucou está vivendo a vida dela. Quem está preso é você. E Deus quer te libertar. Deus quer te dar força para você soltar e seguir em frente. Agora tem outra coisa que eu preciso falar. Porque tem muita gente que confunde força com dureza. Tem muita gente que acha que ser forte é não sentir, é não chorar, é não demonstrar fraqueza. E isso está errado. Isso está matando gente por dentro. Ser forte é sentir e não se deixar destruir pelo que sente. Ser forte é chorar e depois secar as lágrimas e continuar. Ser forte é pedir ajuda quando precisa. Ser forte é dizer não quando todo mundo espera que você diga sim. Ser forte é colocar limites. Ser forte é cuidar de si mesmo sem culpa. E vou te contar sobre o João. João era aquele cara que todo mundo procurava. Todo mundo pedia ajuda. Todo mundo contava os problemas e João ajudava, sempre sem medir esforços, sem medir consequências. Até que um dia João teve um colapso, o corpo dele disse não. A mente dele disse não. E ele teve que parar. E sabe o que ele descobriu? Que a maioria das pessoas que ele ajudava não estava nem aí para ele. Quando ele precisou, cadê todo mundo? Sumiu. E João me disse: Padre, eu me sinto culpado por dizer não. Eu me sinto egoísta por pensar em mim. E eu disse para ele: João, você não é egoísta, você é humano. Você tem limites. E respeitar os seus limites não é pecado, é sabedoria, é amor próprio, é saúde. Jesus disse:
Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Não mais que a ti mesmo, não menos que a ti mesmo, como a ti mesmo. Isso significa que o amor ao próximo começa com o amor a si mesmo. Se você não se cuida, você não tem o que dar para o outro. Se você não se respeita, você não consegue respeitar ninguém de verdade. Então eu quero te dar permissão para uma coisa. Você tem permissão para se afastar de quem te faz mal. Você tem permissão para priorizar a sua paz. Você tem permissão para cuidar de você. Isso não te faz menos cristão. Isso te faz mais saudável. Isso te faz mais capaz de amar de verdade. Presta atenção nisso. Tem gente que vai te chamar de egoísta quando você começar a se respeitar. Tem gente que vai te acusar de ter mudado quando você começar a colocar limites. Tem gente que vai te criticar quando você começar a dizer não. Sabe por quê? Porque essas pessoas se beneficiavam da sua falta de limite. Essas pessoas se aproveitavam de você. E agora que você está se respeitando, elas perderam o controle. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem te ama de verdade respeita os seus limites. Quem te ama de verdade quer o seu bem, não o que você pode fazer por eles. Quem te ama de verdade fica feliz quando você se cuida, não fica bravo. E se você está passando por isso, se você está sendo criticado porque começou a se respeitar, deixa um comentário aqui, porque eu quero que você saiba que você não está errado. Você está no caminho certo, você está aprendendo a se amar. E isso é lindo, isso é necessário, isso é de Deus. Agora eu quero falar sobre ansiedade, porque eu sei que muita gente que está aqui sofre com isso. Eu sei que tem gente que acorda no meio da noite com o coração acelerado. Eu sei que tem gente que passa o dia inteiro com aquele aperto no peito. Eu sei que tem gente que não consegue parar de pensar, de se preocupar, de imaginar o pior. Eu quero te dizer que a ansiedade não é falta de fé. A ansiedade é uma condição, pode ser emocional, pode ser química, pode ser resultado de trauma, de estresse, de mil coisas. E você não precisa ter vergonha disso, você não precisa se sentir culpado. Você precisa se cuidar, mas eu também quero te dizer que a fé ajuda. A fé não cura magicamente a ansiedade, mas a fé te dá ferramentas para lidar com ela. A fé te dá âncora quando tudo parece estar desmoronando. A fé te dá esperança quando o medo quer te paralisar. Eu vou te ensinar uma técnica que eu aprendi e que eu ensino para muita gente. É uma técnica simples, mas poderosa. Quando a ansiedade vier, quando o desespero bater, você faz o seguinte: respira fundo, bem fundo, enche o pulmão de ar. E enquanto você solta o ar devagar, você fala em voz alta ou mentalmente: Deus está no controle. Respira de novo, solta devagar: Deus cuida de mim. Respira de novo, solta devagar: eu estou seguro nas mãos dEle. Faz isso quantas vezes precisar, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até o corpo acalmar, até a mente acalmar, porque a respiração tem poder, a respiração conecta o corpo com a mente, e quando você junta a respiração com a palavra de fé, você cria um espaço de paz no meio do caos. Outra coisa que ajuda muito é a gratidão. Eu sei que parece clichê, mas funciona. Quando você está ansioso, você está focado no que pode dar errado. A gratidão te traz de volta para o presente. Te faz lembrar do que já deu certo. Então todo dia, antes de dormir, pega um papel ou celular e escreve 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Pode ser coisa pequena. Pode ser: hoje eu comi. Hoje eu tive um teto. Hoje eu vi o sol. Não precisa ser grande. Precisa ser verdadeiro. E aos poucos você vai treinar a sua mente para ver o que tem, não só o que falta. Você vai treinar o seu coração para confiar, não só para temer. Você vai treinar a sua fé para ser mais forte que a sua ansiedade. Agora, eu quero falar sobre uma coisa que muita gente tem dificuldade: deixar Deus agir. A gente fala que confia em Deus, mas a gente não solta o controle. A gente fala que entrega,
Mas a gente fica cutucando, fica tentando resolver do nosso jeito, fica apressando o tempo de Deus. Eu vou te contar sobre a Carla. Carla estava esperando uma resposta sobre um emprego. Ela orou, ela entregou, ela disse que confiava. Mas todo dia ela ligava, todo dia ela mandava mensagem, todo dia ela ficava ansiosa, checando, cobrando, e nada acontecia. E ela ficava cada vez mais desesperada. Até que um dia ela percebeu, ela não estava confiando, ela estava controlando, ela não estava entregando, ela estava segurando com as duas mãos. E ela decidiu fazer diferente. Ela orou e disse: Senhor, eu vou parar, eu vou fazer a minha parte, que é esperar, e o Senhor faz a sua parte, que é agir. E ela parou de cutucar, ela parou de cobrar, ela parou de se desesperar. E sabe o que aconteceu? Em menos de uma semana a resposta veio positiva. Coincidência? Não. E que quando a gente solta, Deus age. Quando a gente para de atrapalhar com a nossa ansiedade, com o nosso desespero, com a nossa falta de fé disfarçada de ação, Deus tem espaço para trabalhar. Então eu quero te fazer uma pergunta. O que você está segurando que você precisa soltar? Que situação você está tentando controlar que você precisa entregar? Que pessoa você está tentando mudar que você precisa deixar nas mãos de Deus? Pensa nisso. E solta e olha, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque eu quero continuar essa conversa com você. Eu quero continuar te acompanhando nessa jornada. Eu quero que a gente cresça junto, que a gente encontre força em Deus junto. Agora eu quero falar sobre recomeço, porque tem muita gente que está travado. Tem muita gente que quer recomeçar, mas não sabe como. Tem muita gente que olha para a idade, olha para o passado, olha para os erros e pensa: é tarde demais. Eu já perdi muito tempo. Eu já errei demais. Não tem mais jeito. E eu quero te dizer com toda a força do meu coração: enquanto você tiver vida, não é tarde. Enquanto você tiver fôlego, tem chance. Enquanto Deus te der um novo dia, tem esperança. Não importa quantos anos você tem, não importa quantas vezes você caiu, não importa o tamanho do erro, você pode recomeçar. Eu conheci um senhor, seu Antônio, que começou a estudar aos 60 anos, 60. Ele nunca tinha terminado o ensino fundamental e ele decidiu que ia terminar. A família riu, os amigos zombaram, mas ele foi e ele terminou. E hoje ele é uma inspiração para todo mundo que conhece ele, porque ele provou que nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para ser quem você sempre quis ser. O recomeço não precisa ser grande, não precisa ser espetacular, pode ser um passo pequeno, pode ser uma decisão simples, pode ser um sim para você mesmo, pode ser um não para quem te diminui, pode ser um perdão que você dá, pode ser um sonho que você tira da gaveta, pode ser uma oração que você faz com verdade. O importante é começar, porque a jornada de 1000 quilômetros começa com um passo. E Deus não pede que você dê 1000 passos de uma vez. Ele pede que você dê o próximo passo, só o próximo e depois o próximo. E quando você menos esperar, você olha para trás e vê o quanto você andou. Mas eu sei que tem múdio, eu sei que tem voz na sua cabeça dizendo que você não consegue. E eu quero que você saiba que essa voz não é de Deus. Deus não te diminui, Deus não te desanima, Deus não te paralisa. Essa voz é do medo, essa voz é da insegurança, essa voz é do inimigo da sua felicidade. E sabe como você cala essa voz? Com a palavra de Deus, com a verdade. Quando a voz disser: você não consegue, você responde: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a voz disser: você não vale nada, você responde: eu sou filho de Deus, eu tenho valor infinito. Quando a voz disser: desiste, você responde: eu vou continuar, porque Deus está comigo. Presta atenção nisso. A batalha é na mente, a guerra é nos pensamentos. E você precisa aprender a lutar, não com armas físicas, mas com fé, com verdade, com a palavra que liberta.
Agora eu quero falar sobre sono, porque eu sei que tem muita gente que não consegue dormir. Tem gente que deita e fica horas rolando na cama. Tem gente que dorme e acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. Tem gente que acorda mais cansado do que quando deitou. E isso tem a ver com tudo que a gente já falou. Tem a ver com uma ansiedade. Tem a ver com preocupação. Tem a ver com mágoa. Tem a ver com medo. Porque a mente não desliga. A mente fica processando. E o corpo não descansa. Então eu vou te dar algumas dicas práticas. Primeiro, cria uma rotina de sono. Deita e levanta sempre no mesmo horário. O corpo gosta de rotina. O corpo se acostuma. Segundo, evita a tela antes de dormir. Celular, televisão, computador. A luz azul atrapalha o sono. Terceiro, faz uma oração antes de dormir. Uma oração de entrega: Senhor, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Eu entrego as preocupações, eu entrego os medos. Eu confio que o Senhor cuida de mim enquanto eu durmo. Quarto, se você acordar no meio da noite e não conseguir voltar a dormir, não fica se desesperando, não fica olhando para o relógio. Levanta, bebe uma água, lê um salmo, faz uma oração e volta para a cama. Quinto, se o problema persistir, procura ajuda. Vai no médico, faz terapia. Não tem vergonha nisso. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. E tem uma oração específica que eu gosto de fazer antes de dormir. Eu vou compartilhar com você. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado pelas provas, porque eu sei que elas me fortalecem. Perdoa os meus erros. Cura as minhas feridas. Protege quem eu amo e me dá um sono tranquilo, reparador, porque eu confio que o Senhor cuida de tudo enquanto eu descanso. Amém. Faça essa oração todo dia e vai ver a diferença. Não vai ser mágico, não vai ser imediato, mas vai fazer diferença. Agora eu quero falar sobre uma coisa que dói muito: a solidão. Porque tem gente que está rodeado de gente e se sente sozinho. Tem gente que tem família, tem amigos, mas se sente incompreendido. Tem gente que chora em silêncio porque acha que ninguém se importa. Eu quero te dizer, você não está sozinho. Deus está com você sempre. Em todo momento. Em toda dor. Em toda alegria, Deus está. Eu sei que às vezes parece que Deus está longe, que Deus não escuta, que Deus não se importa. Mas isso é mentira. Deus está mais perto do que você não fala. Deus vê até a lágrima que você esconde. E outra coisa, você precisa se permitir ser visto. Você precisa se permitir ser conhecido. Você precisa se abrir com alguém de confiança. Porque a gente não foi feito para viver isolado. A gente foi feito para viver em comunidade. A gente precisa uns dos outros. Eu sei que é difícil. Eu sei que você eu sei que você já confiou e se machucou, mas não desiste, não feche o coração. Porque existe gente boa, existe gente que quer te ajudar de verdade. E se você não tem ninguém agora, começa com Deus, conversa com Deus. Abre o teu coração para Deus, conta tudo. Chora, grita, reclama. Deus aguenta, Deus não vai te julgar, Deus vai te acolher. E aos poucos Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Pessoas certas, pessoas que vão te somar. Agora eu quero falar sobre alegria, porque tem gente que esqueceu como é ser alegre. Tem gente que vive no automático. Acorda, trabalha, volta, dorme e não sente nada. Não vive, só sobrevive. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você viva, que você sinta, que você ame, que você ria, que você aproveite, que você celebre. Porque a vida é um presente. Cada dia é um presente. E a gente precisa aprender a desembrulhar esse presente. Então eu vou te dar um desafio. Todo dia faz uma coisa que te dá alegria. Pode ser pequena. Pode ser tomar um café gostoso. Pode ser ouvir uma música que você ama. Pode ser ligar para alguém que você gosta.
pode ser dar uma volta, pode ser ler um livro, pode ser assistir um filme, pode ser plantar uma flor, pode ser qualquer coisa, mas faça todo dia, porque a alegria é uma decisão. A alegria não depende das circunstâncias, a alegria depende de você. E tem outra coisa, para de esperar a felicidade chegar, para de esperar tudo se resolver para você ser feliz, porque se você esperar, você nunca vai ser, a vida não é perfeita, nunca vai ser, sempre vai ter problema, sempre vai ter desafio, sempre vai ter algo que não está do jeito que você quer, mas você pode escolher ser feliz mesmo assim. Você pode escolher encontrar alegria nas pequenas coisas. Você pode escolher agradecer pelo que tem, enquanto luta pelo que quer. Presta atenção nisso. A alegria não é ausência de dor. A alegria é a presença de Deus no meio da dor. A alegria é a certeza de que tudo vai passar. A alegria é a esperança de que dias melhores vão chegar. A alegria é a fé de que Deus está no controle. Agora eu quero falar sobre propósito, porque tem muita gente que está perdido. Tem muita gente que não vê sentido na própria vida. E eu quero te dizer, você tem propósito, você não está aqui por acaso. Você não é um erro, você não é um acidente. Você foi criado por Deus com um propósito específico, único, que só você pode cumprir. E talvez você não saiba qual é esse propósito ainda. Talvez você está confuso, e tudo bem. O propósito não é algo que você descobre de uma hora para outra. O propósito é algo que você constrói dia após dia, escolha após escolha, passo após passo. E sabe onde começa? Começa em fazer o bem onde você está. Começa em ser luz onde você passa. Começa em amar quem está perto. Começa em usar os dons que você tem, por menores que pareçam, para abençoar alguém. Você não precisa mudar o mundo. Você precisa mudar o mundo de alguém. Você não precisa ser famoso, você precisa ser fiel feito, você precisa ser verdadeiro. E quando você começa a viver assim, o propósito vai se revelando, as portas vão se abrindo, os caminhos vão se clareando, porque Deus não revela o plano todo de uma vez, Ele revela conforme você confia. Agora eu quero falar sobre uma coisa que é difícil, mas necessária: deixar ir embora pessoas, deixar ir embora sonhos, deixar ir embora versões antigas de você mesmo. Tem coisa que a gente precisa soltar para poder seguir. Tem gente que a gente precisa deixar ir embora para poder crescer. Tem sonho que a gente precisa enterrar para poder sonhar de novo. E isso dói, eu sei, dói abrir mão, dói aceitar que acabou, dói fechar ciclos. Mas é necessário, porque enquanto você estiver preso no que foi, você não vai conseguir viver o que é. Enquanto você estiver segurando o passado, você não vai conseguir abraçar o futuro. Então eu quero te dar permissão de novo. Você tem permissão para deixar ir. Você tem permissão para fechar a porta. Você tem permissão para escolher você. E quando você fizer isso, quando você soltar, você vai sentir um alívio. Você vai sentir uma leveza. Você vai sentir que você pode respirar de novo, porque você estava carregando um peso que não era seu. Agora eu quero te ensinar uma oração de libertação. É uma oração para quando você precisa soltar algo ou alguém. Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa pessoa, essa situação, esse sonho. Eu sei que eu preciso soltar, mas eu não consigo sozinho. Ajuda-me a soltar. Liberta-me dessa prisão. Cura o meu coração e abre novos caminhos para mim, amém? Faz essa oração quantas vezes precisar e vai soltando devagar, no teu tempo, sem pressa, sem cobrança, mas vai. E olha, se esse vídeo está tocando no teu coração, se você está sentindo que isso era para você, deixa um like aqui, comenta, me conta o que você está sentindo, me conta o que você está vivendo, porque eu leio, eu me importo, e a gente está junto nessa. Agora eu quero falar sobre uma coisa que muita gente não sabe. Deus não quer te usar, Deus quer te amar. A gente cresceu ouvindo que a gente precisa ser útil para Deus, que a gente precisa fazer, e isso é verdade. Mas antes de tudo isso, Deus quer te amar, Deus quer estar com você, Deus quer te conhecer, Deus quer que você conheça Ele.
Porque o relacionamento com Deus não é uma lista de tarefas, não é um checklist, não é uma obrigação. É um relacionamento em intimidade, é conversa, é troca, é amor. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de fazer as coisas por obrigação e começa a fazer por amor. Você para de ter medo de Deus e começa a ter confiança. Você para de ver Deus como um juiz e começa a ver Deus como Pai. E sabe o que acontece quando você vê Deus como Pai? Você se sente seguro, você se sente aceito, você se sente em casa. E é desse lugar de amor, desse lugar de segurança, que você encontra a verdadeira força. Porque a força não vem do esforço, a força vem do amor. A força não vem de você tentar ser forte. A força vem de você se deixar amar por quem é forte. Agora eu quero falar sobre uma coisa prática que muita gente me pergunta: como eu oro? Como eu falo com Deus? Eu não sei as palavras certas, eu não sei fazer bonito. E eu vou te dizer, Deus não quer palavras bonitas, Deus quer verdade. Deus não quer teologia. Deus quer o teu coração. Você pode falar com Deus do jeito que você fala com um amigo. Pode usar as tuas palavras. Pode ser simples, pode ser curto, pode ser longo. Não importa. O que importa é que seja verdadeiro. E a oração não precisa ser só pedido. Pode ser agradecimento, pode ser louvor, pode ser confissão. Pode ser desabafo, pode ser silêncio. Pode ser só você sentar na presença de Deus e ficar ali quieto, sentindo, porque às vezes a gente não precisa de palavras. Às vezes a gente só precisa de presença. E Deus entende, Deus sabe o que você está sentindo antes mesmo de você falar. Agora, eu quero falar sobre uma coisa que machuca muita gente: a comparação. A gente vive se comparando com o vizinho, com o colega, com o amigo, com o desconhecido da internet. E a gente sempre sai perdendo, porque a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros, a gente compara a nossa dor com a felicidade fingida dos outros, e a gente se sente menos, a gente se sente fracassado, a gente se sente insuficiente. Eu quero te dizer, para de se comparar, a tua jornada é tua, a tua história é tua, o teu tempo é teu. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa estar onde os outros estão, você precisa estar onde Deus quer que você esteja. Você precisa ser quem Deus criou você para ser. E quando você para de se comparar, você começa a viver de verdade. Você começa a celebrar as suas conquistas, por menores que sejam. Você começa a agradecer pelo que você não tem. Você começa a ser feliz com a sua vida, em vez de invejar a vida dos outros. Presta atenção nisso. A comparação mata a alegria, a comparação rouba a paz, a comparação te afasta de Deus. Porque quando você se compara, você está dizendo para Deus que o que Ele te deu não é suficiente. E isso não é verdade. O que Deus te deu é exatamente o que você precisa para cumprir o propósito que Ele tem para você. Agora eu quero falar sobre uma coisa que todo mundo precisa ouvir. Você é amado exatamente como você é. Com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas feridas. Você é amado não porque você é perfeito, mas porque você é filho de Deus. E o amor de Deus não depende do que você faz, depende de quem Ele é. E quando você entende isso, quando você realmente entende isso, você para de tentar merecer o amor de Deus. Você para de tentar ganhar a aprovação de Deus. Você simplesmente aceita, você simplesmente descansa. E desse descanso, desse lugar de saber que você é amado, que vem a transformação. Não é o esforço que te transforma, é o amor. É o amor de Deus derramado no teu coração, que te cura, que te liberta, que te faz novo. Agora eu quero falar sobre uma coisa que é um desafio para muita gente: amar bem. Porque a gente ama errado. A gente ama com dependência. A gente ama com possessividade. A gente ama com medo. A gente ama esperando algo em troca. E isso não é amor. Isso é necessidade. Isso é carência. Isso é prisão. Amar bem é amar livre. É desejar o bem do outro sem precisar controlar.
é respeitar a liberdade do outro sem se sentir ameaçado, é dar sem esperar receber, é estar presente sem sufocar, é cuidar sem invadir. E para amar assim você precisa estar bem consigo mesmo, você precisa estar inteiro. Você precisa saber quem você é, independente de quem está do seu lado. Porque quando você depende do outro para ser feliz, você não ama, você usa e isso machuca todo mundo. Então antes de amar alguém, ama a ti mesmo, cuida de ti, conhece a ti, se aceita, se respeita. E quando você estiver cheio, aí sim você vai ter o que dar, aí sim você vai conseguir amar de verdade. Agora eu quero falar sobre a esperança, porque tem gente que perdeu a esperança, tem gente que não acredita mais que as coisas podem melhorar, tem gente que desistiu de sonhar, e eu quero te dizer, não desiste, não perde a esperança, porque enquanto tem vida, tem esperança, enquanto tem Deus, tem possibilidade, enquanto tem fé, tem milagre. Eu sei que você já sofreu, eu sei que você já se decepcionou, eu sei que você já tentou e não deu certo, mas isso não significa que nunca vai dar, isso não significa que você deve parar. Às vezes Deus permite que a gente passe por desertos para a gente valorizar o oásis. Às vezes Deus permite que a gente passe por noites longas para a gente celebrar o amanhecer. Às vezes Deus permite que a gente passe por tempestades para a gente agradecer a calmária. Então não desiste, continua. Acredita e espera, porque o melhor ainda está por vir. Porque Deus tem planos para você, planos de bem, planos de futuro, planos de esperança. Agora eu quero te dar um presente. Eu vou te ensinar uma oração que você pode fazer todo dia. É uma oração de força, é uma oração de entrega, é uma oração de fé. Senhor, eu sei que hoje vai ter desafios, eu sei que hoje vai ter provas, mas eu não vou enfrentar sozinho. O Senhor está comigo, o Senhor me dá força, o Senhor me sustenta. Eu confio, eu entrego, eu descanso, porque o Senhor cuida de mim. Amém? Faz essa oração todo dia. De manhã, antes de sair de casa, antes de começar o dia, e vai ver como o teu dia muda. Não porque os problemas vão sumir, mas porque você vai ter força para enfrentar. Agora eu quero falar sobre uma coisa que é fundamental. O perdão a si mesmo, porque a gente perdoa os outros, mas não perdoa a gente mesmo. A gente carrega culpa, a gente carrega vergonha, a gente carrega arrependimento. E isso nos prende, isso nos impede de seguir. Eu quero te dizer, você precisa se perdoar. Você errou, errou, todo mundo erra. Você falhou, falhou, todo mundo fala. Você pecou, pecou, todo mundo peca. Mas isso não define você. Isso não é o fim da sua história. Isso é só um capítulo. E Deus já te perdoou, Deus já te limpou. O problema é que você não aceita. Você fica remoendo, você fica se punindo, você fica se condenando. E isso não vem de Deus, isso vem do inimigo, isso vem da culpa que quer te destruir. Então eu quero que você faça uma coisa. Olha no espelho, olha nos teus olhos e diz: eu me perdoo, eu erro, eu falho, mas eu sou humano, eu mereço recomeçar, eu mereço uma nova chance, eu mereço paz. Faça isso quantas vezes precisar, até você acreditar, até você sentir, até você se libertar. Agora eu quero falar sobre silêncio, porque a gente vive no barulho, a gente vive na correria, a gente vive no caos, e a gente não para, a gente não respira, a gente não ouve. E Deus fala no silêncio, Deus se revela na quietude, Deus se encontra na pausa. Então eu quero te desafiar. Todo dia separa pelo menos 10 minutos de silêncio. 10 minutos sem celular, sem televisão, sem música, sem nada. Só você e Deus. Só você e o teu coração. Só você e a tua respiração. E nesse silêncio escuta. Escuta o que Deus quer te dizer. Escuta o que o teu coração precisa. Escuta o que a tua alma clama. Porque no silêncio a gente se encontra, no silêncio a gente se cuida. Agora eu quero falar sobre comunidade, porque a gente não foi feito para caminhar sozinho. A gente precisa de gente.
a gente precisa de irmãos. E comunidade não é só ir na igreja. Comunidade é partilhar a vida, é chorar junto, é rir junto, é carregar o fardo uns dos outros, é celebrar as vitórias uns dos outros. Então procura uma comunidade, procura um grupo, procura pessoas que te edificam, que te fortalecem, que te amam de verdade, e seja comunidade também, seja suporte, seja ombro, seja abraço, porque a gente cresce junto, a gente cura junto, a gente vence junto. Agora eu quero falar sobre uma coisa que muita gente tem medo: mudança. A gente tem medo do novo, a gente tem medo do desconhecido. E aí a gente fica preso, a gente fica estagnado, a gente fica numa vida que não nos satisfaz porque a gente tem medo de arriscar. E eu quero te dizer, mudança é necessária, mudança é crescimento, mudança é vida. Se você não muda, você não cresce. Se você não cresce, você não vive, você só existe. E Deus quer que você viva, Deus quer que você se transforme. Então não tenha medo da mudança, não tenha medo do novo, não tenha medo de sair da zona de conforto, porque do outro lado do medo tem a tua realização. Do outro lado do medo tem a tua vida de verdade. Agora eu quero falar sobre generosidade, porque a gente vive numa cultura do acumular coisas, acumular dinheiro, acumular experiências, e a gente esquece de partilhar, a gente esquece de ser generoso. E a generosidade não é só dar dinheiro, generosidade é dar tempo, é dar atenção, é dar amor, é dar um sorriso, é dar uma palavra de encorajamento, é dar a tua presença. E quando você dá, você recebe, não necessariamente da mesma pessoa, não necessariamente da mesma forma, mas você recebe porque a lei de Deus é essa: quem semeia, colhe, quem dá, recebe, quem ama, é amado. Então seja generoso, seja canal de bênção, seja instrumento de Deus, e vai ver como a tua vida muda, vai ver como a tua paz se multiplica. Agora, eu quero falar sobre uma coisa que é difícil, mas libertadora: aceitar o que não pode ser mudado, porque tem coisa que a gente não pode mudar, tem situação que a gente não pode controlar, tem pessoa que a gente não pode transformar, e a gente sofre porque a gente insiste, a gente bate a cabeça, a gente tenta, a gente força, e nada muda, e a gente se frustra, e a gente se cansa, e a gente se esgota. E a sabedoria é saber o que pode ser mudado e o que não pode, é saber onde investir a tua energia, e onde soltar, é saber quando lutar e quando aceitar. E aceitar não é desistir, aceitar é ter paz, aceitar é confiar que Deus tem o controle, aceitar é focar no que você pode fazer em vez de sofrer pelo que você não pode. Então pergunta para Deus: Senhor, o que eu posso mudar e o que eu preciso aceitar? E age conforme a resposta. Muda o que pode, aceita o que não pode e descansa. Agora eu quero falar sobre celebração, porque a gente não celebra, a gente conquista e já parte para a próxima, a gente alcança e já quer mais, a gente vence e nem percebe, e isso tira a alegria, isso tira a gratidão, isso tira o sentido. Então aprende a celebrar, celebra os pequenos avanços, celebra o fato de você estar vivo, celebra o fato de você ter chegado até aqui, celebra o fato de Deus estar contigo, porque a vida é feita de momentos, e se você não para celebrar os momentos, você perde a vida, você deixa a vida passar sem viver de verdade. Então celebra, agradece, comemora, e deixa a alegria entrar. Agora eu quero falar sobre uma coisa que todo mundo precisa fazer: descansar. A gente vive cansado, a gente vive no limite, e a gente acha que isso é normal, a gente acha que isso é necessário, a gente acha que parar é fraqueza, e não é. Descansar é sabedoria, descansar é obediência a Deus, porque até Deus descansou. Se Deus descansou, quem somos nós para não descansar? Então para, respira, descansa, dorme, cuida do teu corpo, cuida da tua mente, cuida da tua alma, porque você não é máquina, você é humano, e o humano precisa de descanso,
O humano precisa de pausa, o humano precisa de tempo para se recuperar. Então não se sinta culpado por descansar. Não se sinta culpado por cuidar de você, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Agora eu quero falar sobre uma coisa que é essencial: fé prática. Porque tem gente que tem fé, mas não aplica. Tem gente que acredita, mas não age. Tem gente que ora, mas não faz a parte dela, e a fé sem obras é morta. A fé precisa de ação, a fé precisa de movimento. A fé precisa de você fazer a tua parte enquanto Deus faça a parte dela. Então não fica só orando, ora e age, confia e trabalha. Entrega e faz o que precisa ser feito. Porque Deus não vai fazer por você o que você pode fazer, ou o que você não pode. Mas a tua parte é tua e você precisa fazer. Então levanta, move, age, com fé, com confiança, com coragem. E vai ver Deus agir junto contigo. Agora eu quero falar sobre uma coisa que muita gente carrega. Mágoa de Deus. Tem gente que está magoado com Deus. Tem gente que não entende porque Deus permitiu aquilo. E eu quero te dizer, você pode ser honesto com Deus. Você pode falar para Deus o que você está sentindo. Você pode questionar, você pode curar. Você pode gritar. Deus aguenta. Deus não vai te rejeitar por isso. Mas eu também quero te dizer, Deus não é o culpado. Deus não causa o mal. Deus não quer o teu sofrimento. A gente vive num mundo caído. A gente vive num mundo onde tem dor, tem injustiça, tem maldade. E isso não vem de Deus. Isso vem do pecado, isso vem da escolha humana, isso vem do inimigo. Mas Deus está contigo no meio disso. Deus chora contigo, Deus sofre contigo. Deus quer te curar, Deus quer te restaurar, Deus quer te dar vida nova. Então não se afasta de Deus por causa da dor, chega perto, porque é em Deus que você vai encontrar cura. É em Deus que você vai encontrar consolo. É em Deus que você vai encontrar força para continuar. Agora eu quero falar sobre uma coisa que é poderosa. Testemunho, a tua história importa. O que você passou importa. O que Deus fez na tua vida importa. E quando você compartilha a tua história, você abençoa alguém. Você inspira alguém. Você dá esperança para alguém. Então não esconda a tua história. Não esconda as tuas cicatrizes. Não esconda as tuas vitórias. Compartilha, testemunha, conta o que Deus fez. Porque a tua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para não desistir. A tua história pode ser o empurrão que alguém precisa para recomeçar. A tua história pode ser a prova de que Deus é fiel. Então usa a tua história, usa a tua avor, usa a tua vitória para a glória de Deus, para o bem das pessoas, para a transformação de vidas. Agora eu quero falar sobre uma coisa que todo mundo precisa aprender: paciência. Porque a gente quer tudo para ontem, a gente quer resultado imediato, a gente quer mudança rápida. E não é assim que funciona. Cura leva tempo, crescimento leva tempo, transformação leva tempo. Então tenha paciência, paciência contigo, paciência com o processo, paciência com Deus, porque Deus não tem pressa. Deus trabalha no tempo certo, Deus age no momento perfeito. E enquanto você espera, Deus está te preparando, Deus está te moldando, Deus está te ensinando. Então confia no tempo de Deus, confia no processo e descansa, porque tudo vai acontecer no tempo certo, do jeito certo, para a glória de Deus e para o teu bem. Agora eu quero falar sobre uma coisa que é transformadora. Gratidão, gratidão muda o teu olhar, a gratidão muda o teu coração. A gratidão muda a tua vida. Porque quando você é grato, você deixa de focar no que falta e passa a focar no que tem. Quando você é grato, você deixa de reclamar e passa a celebrar. Quando você é grato, você atrai mais bênçãos. Então seja grato todo dia, por tudo, pelas grandes coisas, pelas pequenas coisas, pelo que você vê, pelo que você não vê. Porque tem muita coisa acontecendo que você não percebe. Tem muita proteção, tem muita provisão, tem muito livramento, e Deus está cuidando de você o tempo todo. Então agradece de coração, com sinceridade, e vai ver como a tua vida muda. Agora eu quero falar sobre uma coisa que é fundamental. Verdade, vive na verdade, seja verdadeiro com você, como os outros com Deus, porque a mentira aprisiona.
A máscara cansa, a falsidade adoece. Então tira a máscara, assume quem você é, mostra as tuas feridas, mostra as tuas falhas, mostra a tua humanidade. Porque é na verdade que a gente se conecta, é na verdade que a gente se cura, é na verdade que a gente se liberta. E Deus ama a verdade, Deus ama quem é real, Deus ama quem é autêntico. Então seja você, sem medo, sem vergonha, sem culpa, porque você é suficiente, você é valioso, você é amado. Agora eu quero te dar um desafio de 7 dias. 7 dias para você encontrar força em Deus de verdade. 7 dias para você aplicar tudo o que a gente conversou aqui. Dia 1, reconhece a tua fraqueza. Escreve num papel tudo que você não está dando conta e entrega para Deus em oração. Dia 2, perdoa alguém que te machucou. Não precisa falar com uma pessoa, só perdoa no teu coração, solta a mágoa. Dia 3, coloca um limite. Diz não para algo ou alguém que está te fazendo mal e não se sente culpado. Dia 4, faz algo que te dá alegria, algo só para você, algo que te faz sorrir. Dia 5, compartilha a tua história com alguém de confiança. Testemunha o que Deus já fez na tua vida. Dia 6, descansa de verdade, sem culpa. Cuida de você. Dia 7, agradece. Escreve pelo menos 10 coisas pelas quais você é grato. E celebra. Faz esse desafio. E vem aqui nos comentários me contar como foi. Me conta o que mudou. Me conta o que você sentiu. Porque eu quero saber. Eu quero caminhar junto contigo. E agora, para finalizar, eu quero te deixar com uma última palavra. Uma palavra de esperança. Uma palavra de fé. Você vai conseguir, você vai superar. Você vai vencer. Não porque você é forte sozinho, mas porque Deus é forte em você. Não é capaz sozinho, mas porque Deus te capacita. Não porque você tem todas as respostas, mas porque Deus tem. Então levanta, respira fundo, olha para frente e continua. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, com Deus. Sempre com Deus, porque a tua história não acabou. O teu propósito não morreu. A tua esperança não se perdeu. Deus ainda tem planos para você. Planos lindos, planos grandes. Planos que vão te surpreender. Então confia, entrega, descansa e deixa Deus